Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça proíbe greve de médicos em unidades de saúde de São Paulo. Rio de Janeiro muda o calendário de vacinação infantil 2 dias depois do início da campanha. No Distrito Federal, 100 pessoas infectadas transmitem Covid para 231. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. O Rio de Janeiro mudou o calendário de vacinação de crianças contra a Covid-19. E isso 2 dias depois do início da imunização infantil. Vamos saber os motivos com o Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. O que aconteceu por aí, hein? Olha, Salsi, o motivo alegado é a falta de doses. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Com isso, até o próximo sábado, a vacinação aqui na capital vai ficar restrita a crianças com 11 anos. A ideia original era de que já na próxima quinta-feira a prefeitura começasse a atender meninos e meninas de 10 anos. Mas essa mudança de faixa etária só vai acontecer quando forem entregues à cidade as doses que estavam prometidas. Nessa terça, o município chegou a retirar mais um lote com 33 mil imunizantes do centro de distribuição do estado. Mesmo assim, mudou o calendário inicial. Agora, para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência, o calendário está mantido. Basta os responsáveis procurarem as unidades de saúde e outros pontos de vacinação. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Pedro. Boa noite para você. A Organização Mundial da Saúde afirmou que ainda não há evidências científicas que apontem para a necessidade da dose de reforço contra a Covid-19 para crianças e adolescentes saudáveis. Em coletiva de imprensa, o órgão explicou que, por enquanto, a prioridade é vacinar os grupos considerados vulneráveis e afirmou que ainda é preciso observar os dados da aplicação do imunizante na faixa etária antes de fazer qualquer recomendação. Agora a gente fala do avanço da Covid-19 em Belo Horizonte. Olha só, foram 20 mil casos em 24 horas. A Virgínia Nalon traz agora os detalhes para a gente. Oi, Virgínia, boa noite para você. Preocupante esses números, hein? Demais, viu, Salsi? Boa noite para você, boa noite a todos. A população aqui de Belo Horizonte, segundo a Prefeitura, a capital mineira, tem 87% da população vacinada com as 2 doses da vacina. Ainda assim, o Hospital Eduardo de Menezes tem 100% dos leitos de UTI para doenças respiratórias ocupados. Situação parecida com a da Santa Casa, onde a taxa de ocupação das enfermarias chegou a 97,6%. A média de ocupação na cidade é de 82,1% para UTI e 84,7% para enfermaria. Para tentar desafogar esse sistema de saúde, a Prefeitura abriu nesta terça mais 39 leitos de enfermaria e 10 de UTI. De acordo com a Prefeitura, 243 leitos de enfermaria e 19 de UTI foram abertos só nesse mês de janeiro. A cidade divulgou ainda que começa nesta quinta-feira a vacinação de crianças sem comorbidades, nascidas entre janeiro a junho de 2010 e que completam 11 anos na data da vacinação. Salsi. Preocupantes mesmo. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Estudos com mulheres grávidas revelaram que as vacinas contra a Covid-19 que usam a tecnologia de RNA mensageiro não representam riscos para mães ou bebês. A informação foi divulgada pela Agência Europeia de Medicamentos. De acordo com o órgão, os imunizantes da Pfizer e da Moderna não causaram complicações durante a gravidez de 65 mil mulheres. A agência também afirmou que a vacinação garantiu uma proteção contra internações e mortes, principalmente no final das gestações. No Distrito Federal, a taxa de transmissão de Covid-19 está perto do recorde. Vamos para lá, então, conversar com o Matheus Scavazini, que tem as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O boletim diário da Secretaria de Saúde do Distrito Federal apontou que a taxa passou de 2,15 para 2,31. Ou seja, 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 231. Sempre que o número fica acima de 1, significa que o vírus está se espalhando. O recorde por aqui foi em março de 2020, quando estava em 2,61.
O boletim também aponta quase 4.800 novos casos no Distrito Federal em 24 horas. Os índices têm aumentado desde o início do mês, assim como a busca por testes para detectar a doença. Alguns laboratórios suspenderam a marcação de exames. Para tentar desafogar a demanda, o governo fez parceria com farmácias para distribuir 800 mil testes. Salce. Obrigada, Matheus. Já já a gente conversa novamente. Servidores federais pressionam o governo a conceder reajuste salarial a todos, não só aos agentes de segurança. No protesto, os servidores do Banco Central pediram a reestruturação da carreira e reajuste salarial. Funcionários da Receita e de agências reguladoras também se juntaram à manifestação. Em dezembro, o orçamento aprovado reservou 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste apenas de policiais. O presidente Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar o orçamento e decidir sobre os reajustes. Em São Paulo, a Justiça suspendeu a paralisação marcada para esta quarta-feira dos médicos que atendem no sistema de saúde municipal. Vamos aos detalhes agora com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. A Prefeitura conseguiu uma liminar na Justiça para evitar que médicos da rede de saúde suspendam o trabalho. Na decisão, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Guilherme Gonçalves Strenger, alega que a população pode sofrer prejuízos graves com a paralisação. Por isso, ordena que 100% das atividades sejam mantidas e que, em caso de descumprimento, a multa diária vai ser de R$600 mil. Os profissionais pedem mais contratações nas UBSs, melhor infraestrutura e abastecimento de insumos e também de medicamentos. A Prefeitura respondeu. A partir desta quarta, o rodízio para profissionais de enfermagem fica suspenso até o fim de fevereiro. E 1.100 leitos vão ser reservados em hospitais municipais para pacientes de Covid. Hoje, a rede municipal tem 474 leitos de UTI e 70% estão ocupados. Salce. Obrigada, Giovana, pelas informações. E um temporal atingiu Campinas, no interior de São Paulo, agora à noite. Você vai acompanhar agora nas imagens. A gente vê que um carro foi arrastado com a força das águas. Dezenas de ruas da cidade ficaram alagadas. Também registrou quedas de árvore e falta de luz. O maior shopping da cidade precisou fechar mais cedo depois que algumas lojas e corredores foram tomados pela água. Segundo a administração, o funcionamento será normal nesta quarta-feira. Durante a tarde, a Polícia Militar resgatou pessoas que ficaram ilhadas durante a chuva em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais fizeram uma corrente humana, você acompanha aí na sua tela, até o carro. Foram até o carro resgatar um casal de idosos. Esse ônibus também parou no alagamento. Dentro, as pessoas não tinham como sair porque o volume de água era grande. A polícia usou um cabo para resgatar os passageiros. Em Manaus, o avanço da Covid-19 obrigou os hospitais a suspenderem a visita de acompanhantes. O Vitor Gouveia atualiza as informações para a gente. Oi, Vitor, boa noite. Olá, Salce, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha só, essa medida ela foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A partir de agora, todo acompanhante ele deve passar por uma triagem na entrada das unidades de saúde, também responder um questionário e comprovar que tomou todas as doses das vacinas contra o coronavírus. Enquanto permanecer nos hospitais, o acompanhante deve usar máscara e terá circulação restrita. Mas olha, há exceções para pacientes acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais, menores de 18 anos e mulheres em pré-parto e pós-parto. O acompanhante está liberado. Volto com você, Salce. Obrigada, Vitor. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou que o número de comissários fosse reduzido justamente para evitar o cancelamento de voos. O pedido foi feito pelas companhias aéreas depois do avanço da variante Ômicron. A tripulação normal é de 4 comissários. Agora pode ser de 3, com a redução de passageiros. Cada comissário é responsável por até 50 pessoas. Em uma única companhia aérea, o número de afastamentos por motivos de saúde foi 4 vezes maior nas primeiras semanas de janeiro.
E olha, você viu aqui no JR 24 Horas que crianças da Paraíba receberam doses de adulto da vacina contra a Covid-19. Agora, uma investigação apontou que pelo menos 200 pessoas foram vacinadas com doses vencidas. As ampolas teriam ficado mais de 30 dias abaixo da temperatura indicada. A investigação sobre o erro levou uma comitiva formada por representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e da Secretaria de Saúde da Paraíba até Lucena. O município fica no litoral norte do estado, a 50 quilômetros da capital, João Pessoa. Na sala de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe encontrou 1.400 vacinas com prazo de validade vencido. Cabe ao município o descarte com segurança das ampolas impróprias para uso. O secretário de Saúde do município foi afastado do cargo. Cerca de 1.400 vacinas vão ser descartadas em razão do acondicionamento na temperatura de 2 a 8 graus Celsius acima de 30 dias. Um levantamento parcial da Secretaria Estadual de Saúde aponta que cerca de 200 pessoas receberam doses de vacinas vencidas. Além de adultos, ao menos 49 crianças receberam doses de vacinas da Pfizer no dia 7 de janeiro, antes que as doses pediátricas chegassem ao país. As mães contam que receberam informação por aplicativo de mensagens e compareceram ao posto de saúde. Em depoimento ao Ministério Público Federal da Paraíba, a técnica de enfermagem que aplicou o imunizante disse que recebeu ordem de vacinar a todos, porque as doses estariam prestes a vencer. O prefeito de Lucena nega que houvesse essa orientação no município. Segundo o secretário executivo de saúde do estado, as famílias estão sendo monitoradas. Até aqui não foram identificados mais do que sintomas leves nesse exato momento. O acompanhamento é durante os primeiros 30 dias depois dessa vacinação feita de maneira equivocada. Inadmissível. A terceira parcela do Auxílio Brasil começou a ser paga pela Caixa para 17,5 milhões de famílias. O pagamento de janeiro vai até o dia 31 para beneficiários com o número de identificação social 1. Aliados do governo defendem que o Ministério da Economia remaneje o orçamento para incluir mais 3 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Nesta terça-feira, também começou a ser pago o auxílio gás para 5.400.000 pessoas. O valor é de R$ 52,00, na média a metade do preço do botijão de 13 quilos. Em Fortaleza, o PROCON abriu uma investigação contra farmácias e laboratórios para apurar preços abusivos de testes de Covid-19. Isso está muito comum, né? O Ricardo Lima tem os detalhes para a gente. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Salsi. O órgão de defesa do consumidor notificou nesta terça empresas que vendem testes para detectar o coronavírus. Consumidores relataram aumentos seguidos nos testes durante as últimas semanas, com preços variando entre R$ 89 e R$ 300. Também há denúncias de abusos nos valores de máscaras, álcool gel e luvas. As farmácias e os laboratórios vão ter 10 dias para prestar esclarecimentos. De acordo com o PROCON, a multa para quem eleva preços de forma abusiva pode chegar a R$ 15 milhões. Enquanto investiga as denúncias, o órgão pede que outras reclamações sejam encaminhadas pelo portal da Prefeitura de Fortaleza. Salsi. Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu prazo de até 28 de janeiro para o presidente Jair Bolsonaro ser ouvido pela Polícia Federal. O processo investiga o suposto vazamento de informações sobre um ataque ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais o inquérito da Polícia Federal e também falou do assunto em uma entrevista. Segundo a Polícia Federal, o dia do depoimento deve ser definido em 48 horas. A Anvisa vai definir nesta quarta-feira se libera ou não os autotestes de detecção da Covid-19. Assunto para o Matheus Scavazini, que tem os detalhes direto de Brasília. Matheus. Salsi, a reunião da diretoria colegiada da agência está marcada para as 3 da tarde. A Anvisa vai analisar a autorização de viabilidade de venda direta ao consumidor de testes rápidos para o diagnóstico da Covid.
O pedido para liberar os testes foi feito pelo Ministério da Saúde depois do aumento na demanda por diagnósticos. E na quinta-feira, os diretores da Anvisa se reúnem novamente para discutir a liberação da vacina Coronavac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já disse que o imunizante poderá ser incluído no Plano Nacional de Imunização se for aprovado pela Anvisa. Salce. Obrigada, Matheus, pelas informações. A gente segue o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial teve alta de 0,61%, a segunda seguida, e terminou o dia vendido a R$ 5,56. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo também subiu nesta terça-feira. A alta foi de 0,28%, manteve o Ibovespa acima dos 106 mil pontos. Nós mostramos há pouco a chuva em São Paulo, agora a gente atualiza a situação das chuvas no norte do Brasil. As águas dos rios que transbordaram podem atingir a qualquer momento os abrigos e os detalhes agora com Felipe Nobre. Felipe, boa noite para você. Boa noite, Salce. O relatório atualizado sobre a cheia do Rio Tocantins foi divulgado no início da noite desta terça-feira. O nível da água está 13 metros acima do normal. E o mais preocupante é que o alagamento já está prestes a atingir os abrigos montados pela Prefeitura de Marabá. Ao todo, 688 famílias estão nesses locais. Cerca de 2.000 se encontram desalojadas, ou seja, estão na casa de parentes e amigos. O município recebeu cestas básicas que foram entregues por militares do Exército em comunidades ribeirinhas. O governo do estado cadastra famílias para o recebimento de um auxílio de um salário mínimo. Salce. Obrigada, Felipe. Israel vai manter a quarta dose da vacina, mesmo depois de pesquisas apontarem que o reforço não é suficiente para prevenir as infecções da variante Ômicron. Segundo autoridades, os contágios pela cepa vão diminuir em uma semana. Uma pesquisa no país mostrou que a quarta dose aumentou os anticorpos para níveis mais altos, mas não foi suficiente para proteger contra a Ômicron. Israel começou a aplicar a quarta dose em dezembro do ano passado. O ex-assessor do primeiro-ministro, Boris Johnson, acusou o premier de mentir no parlamento britânico. Dominic Cummings afirmou que Boris Johnson foi alertado que a festa realizada na residência oficial do governo violaria as restrições que estavam em vigor no país. Johnson negou ter sido avisado e afirmou que achava que o encontro tratava-se de uma reunião de trabalho. Na semana passada, os jornais revelaram que festas foram realizadas na sede do governo durante o primeiro confinamento no país. O governo japonês vai anunciar estado de emergência em Tóquio e mais 12 regiões afetadas de forma mais grave pela pandemia do coronavírus. Vamos até lá, ao vivo, com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salce, boa noite para você. A medida começa a valer a partir desta sexta e vai até 13 de fevereiro. Os governos de cada província vão adotar restrições mais rigorosas, como limitar a locomoção de pessoas, eventos e até reuniões públicas. Com a variante Ômicron se espalhando, o país registrou 32 mil novos casos nesta terça, o maior número desde o início da pandemia. Por outro lado, pesquisadores no Japão comprovaram que as vacinas ajudaram a reduzir a taxa de mortalidade durante a quinta onda de infecções logo depois dos Jogos Olímpicos. Enquanto o nível de mortalidade para os não vacinados na faixa dos 40 e 50 anos foi de 0,5%, entre os imunizados completamente não houve mortes. Volto com você, Salce. Obrigada, Silvia, pelas informações. E um asteroide gigante passou perto da Terra no começo da noite desta terça-feira. Mesmo com 1 quilômetro de largura, a NASA, a Agência Espacial Americana, afirmou que o objeto não pôde ser visto a olho nu. O asteroide percorreu uma distância de aproximadamente 2 milhões de quilômetros do planeta, a maior proximidade prevista para os próximos 2 séculos. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas depois do incêndio num prédio no bairro do Bronx, em Nova York. 5 dos feridos eram policiais que tentavam resgatar os moradores. Segundo autoridades, uma explosão aconteceu por conta de um vazamento de gás em um dos apartamentos. O prefeito disse que o serviço de gás foi interrompido em todo o quarteirão.
Há 9 dias, 17 pessoas morreram no incêndio de um prédio no mesmo bairro. E um estudo revelou que o fechamento de escolas por conta da pandemia da Covid-19 afetou negativamente a saúde mental e física de crianças e adolescentes em todo o mundo. Dos Estados Unidos, o repórter Vandrei Pereira tem os detalhes agora pra gente. Oi, Vandrei. Olá, Salsi. A pesquisa feita em 11 países, entre eles o Brasil, envolveu cerca de 80 mil crianças e 18 mil pais. Os resultados apontaram que os problemas de saúde mental aumentaram entre os jovens durante a pandemia. No Reino Unido, 6 em cada 10 adolescentes apresentavam sintomas de ansiedade, enquanto 1 em cada 5 relatou sintomas de depressão. O estudo ainda mostrou um aumento de 11% na obesidade infantil em 2 meses de escolas fechadas nos Estados Unidos. E por aqui, a explosão de casos da variante Omicron levou a uma onda de fechamento de escolas. Eu volto com você, Salsi. Que tristeza, e obrigada pelas informações. Na Espanha, o governo vai dar um auxílio mensal em dinheiro para que os jovens saiam da casa dos pais. A quantia de quase R$ 1.600 vai ajudar a pagar o aluguel e outras contas. Pessoas entre 18 e 35 anos começaram a receber o auxílio este mês. O objetivo é reduzir a idade média em que os jovens passam a viver sozinhos no país e ainda tornar as moradias mais acessíveis. As doações de sangue em Brasília tiveram uma queda de 23% neste começo de ano. A situação se repete em quase todo o Brasil. Isso é muito grave. O período de férias costuma reduzir ainda mais os estoques dos bancos de sangue, mas este ano está pior. Não é isso, Matheus Scavazini? Isso mesmo, Salsi. O crescimento da Covid-19 fez as pessoas evitarem de sair para não se contaminar, o que impactou na queda das doações. Com isso, o Ministério da Saúde pede uma atenção especial para evitar o desabastecimento. No ano passado, as doações de sangue cresceram cerca de 4%, mas caíram perto de 10% na comparação com o período pré-pandemia. O Ministério da Saúde informou que os estoques variam de acordo com o tipo sanguíneo e o fator RH. Atualmente, o mais escasso é o do tipo AB negativo, que tem apenas 159 bolsas disponíveis nos hemocentros de todo o Brasil. Para doar sangue, as pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 precisam esperar pelo menos 7 dias. Quem foi imunizado com Coronavac pode doar após 48 horas. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada. Boa noite para você. O Reino Unido registrou 438 mortes por Covid-19 em 24 horas. Foi o maior número de mortes desde fevereiro do ano passado. Mesmo assim, o governo britânico quer relaxar as medidas adotadas para conter a disseminação da Omicron já na próxima semana. Segundo autoridades de saúde, os casos e as hospitalizações provocadas pela variante parecem ter atingido o pico. Em janeiro de 2021, o Reino Unido chegou a registrar mais de 1.200 óbitos pela doença por dia. O ex-jogador espanhol Francisco Gento, uma das figuras mais importantes da história do Real Madrid e do futebol mundial, morreu nesta terça-feira aos 88 anos. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. A causa da morte não foi divulgada. Francisco Gento venceu 6 vezes a Copa da Europa, a atual Champions League. Ele jogou no Real Madrid entre 1953 e 1971. Em 18 anos de time, conquistou mais de 20 títulos e marcou 182 gols. Gento era presidente honorário do clube espanhol desde 2014. Pelas redes sociais, o Real Madrid postou um vídeo em homenagem ao ídolo e disse que o ex-atacante vai continuar sendo uma referência para o mundo do esporte. De Lisboa, Ana Paula Gomes. A Justiça da Noruega vai decidir se o homem que matou 77 pessoas deve ser solto depois de ficar 10 anos preso. Anders Breivik fez uma saudação nazista ao entrar no tribunal. O extremista foi condenado em 2012 a 21 anos de prisão. Ele matou 8 pessoas com uma bomba em um carro e depois assassinou a tiros outras 69, a maioria delas adolescentes, em um acampamento.
Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.